Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. E queremos saber onde você está agora conferindo esta edição do Jornal Foco do Brasil. Nos conte aí, deixe o seu comentário, a sua opinião, veja se o sininho de notificações está ativado para sempre ficar por dentro de nossas atualizações e participe do chat ao vivo. Vamos agora às notícias desta edição. Declaração dada durante reunião remota com outros presidentes da América do Sul, integrantes do ProSul, Foro para o Desenvolvimento e Progresso da América do Sul. O presidente Jair Bolsonaro disse estar determinado a trabalhar pelo desenvolvimento da Amazônia, do Brasil e dos demais países sul-americanos. Em sua fala, Bolsonaro destacou que o Brasil propôs, no ano passado, a criação de um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar ações na região amazônica. Ele também falou sobre outros assuntos, incluindo o enfrentamento à pandemia. A ação dos Estados soberanos para mitigar os efeitos nocivos da Covid-19 na economia e na sociedade tem se mostrado decisiva. A pandemia suspendeu as atividades da cadeia produtiva de nossos países e teve impactos severos sobre os níveis de emprego e renda em todo o mundo. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. Os pagamentos totalizaram mais de 50 bilhões de dólares. Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses, até que consigamos superar a situação lamentável que temos ainda hoje. Ressalto que o FMI qualificou a resposta do governo brasileiro à pandemia como rápida e substantiva, e deixou clara a importância do comprometimento das autoridades, mesmo nas atuais circunstâncias, com o teto de gastos e o equilíbrio fiscal. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. Sobre o novo ministro da Saúde, você já está por dentro aí da vida? Quem é o novo ministro da Saúde do Brasil? Um renomado e experiente médico, o doutor Marcelo Queiroga, natural de João Pessoa, é paraibano. Ele se formou em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, é especializado em cardiologia, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Marcelo possui doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal, em andamento desde 2010. Em seu currículo, disse ainda trabalhar como diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei e como cardiologista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ambos na Paraíba. Marcelo Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por isso é já conhecido de longa data do presidente Jair Bolsonaro e de muitos brasileiros. O primeiro sinal do seu estilo de trabalho segue a orientação do presidente Jair Bolsonaro, que determinou um amplo debate com a comunidade médica. O presidente determinou que se fizesse um amplo debate com a comunidade médica para que a gente harmonize mais as relações e tenhamos um resultado melhor diante da pandemia, Queiroga disse ao ser confirmado como ministro da Saúde. Para Queiroga, o SUS tem sido uma grande ferramenta no enfrentamento da pandemia. Declarou ainda que o objetivo para 2021 é garantir cobertura vacinal mais ampla o possível. Tá aí, é um bom nome, tem uma longa experiência, parece ser um cara equilibrado e que certamente poderá fazer um trabalho bem interessante, sobretudo neste momento onde muitas doses de vacina estão chegando e vão chegar agora já nos próximos dias, ampliando enormemente o número de vacinados
contra a Covid-19. Esperamos, e é vital, que o novo ministro tenha sucesso neste momento. O vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou a respeito. O presidente é o responsável por tudo o que aconteça ou deixe de acontecer, disse Mourão, sobre a política para a saúde. E outra declaração dele, dando muito o que falar, quando o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou de que o governo federal deveria ter realizado uma campanha de conscientização da população desde o início da pandemia para incentivar o uso de máscaras e contra aglomerações. O vice-presidente considera que o governo federal falhou ao não incentivar essas medidas. Eu julgo que nós deveríamos ter, desde o começo, tido uma campanha em nível federal, uma vez que as medidas locais pertencem aos gestores, e isso é inconteste ou incontestável. Mas uma campanha séria de conscientização da população, afirmou Mourão. Uma coisa é você estar em reunião em família, que todo mundo, você sabe de onde veio, se teve doença, se não teve doença, se teve contato, se não teve contato. Outra coisa é você ir para ambiente onde não há nenhum tipo de controle, e isso a gente deveria ter falado o tempo todo, assim como as próprias questões mais elementares do uso de máscara, de lavar as mãos, do uso de álcool. Acho que isso foi uma falha nossa aqui do governo, que a gente podia ter trabalhado melhor. O vice-presidente disse considerar que a comunicação social do governo foi claudicante e por isso houve falha na campanha. Está aí mais uma declaração ligeiramente polêmica do vice-presidente Hamilton Mourão. Muita conversa nas redes sociais a respeito dessas declarações de Mourão. A reclamação dos consumidores brasileiros em 2020. Em 2020, as plataformas geridas pelo governo federal registraram mais de 3 milhões de reclamações em todo o país. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Boletim Consumidor em Números reuniu um balanço das reclamações de consumo em 2020 das duas principais bases de dados públicos do Brasil, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, e a plataforma online consumidor.gov.br, administrada pela Senacom. Pelo portal consumidor.gov, foram mais de 1 milhão de reclamações, sendo que os setores mais demandados foram telecomunicações, seguido por serviços financeiros, depois varejo/comércio eletrônico, depois teve energia elétrica e, por fim, indústria. Cerca de 78% foram solucionadas e o atendimento teve um prazo médio de até 8 dias. Segundo a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, em 2020 foram registradas e finalizadas quase 1.200.000 reclamações na plataforma, sendo que 99% dessas reclamações foram respondidas, o que para a secretária é muito importante porque mostra um movimento de boa-fé dos fornecedores em ingressar na plataforma e efetivamente buscar resolver os problemas. A plataforma é um serviço público que possibilita a resolução de problemas diretamente entre o consumidor e a empresa pela internet de forma simples, sem a necessidade da instauração do processo administrativo ou judicial. As empresas interessadas aderem voluntariamente ao consumidor.br. Atualmente, a plataforma conta com 992 empresas participantes, entre elas operadoras de telefonia, de internet, de transporte aéreo, de comércio eletrônico, vestuário, água e energia. A plataforma é mais uma alternativa para ampliar o atendimento à população, não substituindo os serviços prestados pelos órgãos de defesa do consumidor que continuam atendendo por meio dos canais tradicionais. Dono da Friboi quer comprar mesmo a Rede Globo? Pois é, se quer ou não, a gente não sabe, mas foi a notícia que deu e continua dando o que falar nos últimos dias, como já vimos aqui. Mesmo que o grupo controlado pela família Marinho tenha negado em nota que esteja à venda ou em negociação, conforme noticiado pelo jornal Correio da Manhã. Segundo a empresa, nunca houve qualquer intenção de venda do Grupo Globo por parte de seus acionistas, disse uma nota do Grupo Globo. Já segundo o jornal,
o BTG Pactual do banqueiro André Esteves estaria intermediando a venda do Grupo Globo. O provável comprador, de acordo com o Correio da Manhã, seria o Grupo JIF, de Joesley e Wesley Batista, por um valor estimado em 25 bilhões de reais. E é gozado que quando se falou em JIF na notícia, imediatamente muitos internautas brasileiros ligaram a empresa controladora da Friboi a um filho de um conhecido político nacional em função de boatos antigos que ainda circulam por aí. E ainda de acordo com a publicação, o bilionário Carlos Slim, dono da Embratel, NET e Claro, poderia associar-se à JF na compra do Grupo Globo, uma vez que, como mexicano, ele não poderia ter o controle de uma empresa de comunicação brasileira. De acordo com a Constituição, um estrangeiro pode ter até 30% do capital total e do capital volante de empresas jornalísticas e de radiodifusão brasileiras. Como já disse, a Globo emitiu essa nota negando a negociação. Mas muitos rumores e a notícia repercutiu em grandes e pequenos veículos de comunicação a respeito. E que a situação não está fácil por lá, não está. Inclusive para os profissionais que atuam na emissora, por exemplo. Durante uma exibição ao vivo da Globo News, um ciclista gritou aquele bordão conhecido de 2 palavras aí nas redes sociais. Enquanto a repórter fazia uma participação num informativo da emissora, a jornalista ficou então irritada e parou para questionar a atitude do homem. Só um minuto, você vai xingar novamente? Essa pessoa está passando insistentemente aqui. Desculpa, Lilian, ter que interromper as informações tão essenciais neste momento para tentar inibir essa pessoa, disse a repórter. Ela reagiu após 3 tentativas frustradas de passar informações sobre o número de casos de Covid-19 em São Paulo. Em seguida, a repórter fez um desabafo para a apresentadora, que perguntou se ela preferia parar para retornar em outro momento. Você me perdoe pela minha atitude, mas eu tive que ir até ele porque eu vi que ele passou 3 vezes para interromper o nosso trabalho. As pessoas querem se manifestar, né? Às vezes se manifestam de uma maneira exagerada, disse a repórter. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que aguarda o mais rapidamente possível a edição da medida provisória que vai retomar o pagamento do auxílio emergencial para diminuir a angústia das pessoas que mais precisam. Arthur Lira afirmou que a emenda constitucional promulgada nesta segunda-feira dá suporte para a economia e a cidadania funcionarem. Segundo ele, o governo federal, os governos estaduais e municipais possuem mais um instrumento de equilíbrio fiscal e previsibilidade das contas públicas. Lira considera inédito que uma proposta dessa grandeza tenha sido aprovada em apenas 2 semanas de votação nos plenários da Câmara e do Senado. A nova lei permite ao governo federal pagar nova rodada do auxílio emergencial aos mais vulneráveis, com um montante de 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. A previsão é que o benefício seja pago para apenas um membro da família, no valor de R$ 250, durante 4 meses. Mulheres com filhos terão direito à cota mais alta, de R$ 375, e pessoas que moram sozinhas com a cota de R$ 150. O presidente da Câmara afirmou também que, com a instalação das comissões permanentes da Câmara, na semana passada, ele espera que comecem a tramitar agora as reformas administrativas e tributárias. E através do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Cezinha da Madureira, a bancada evangélica declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro mais uma vez. Foi em entrevista ao portal Antagonista que o deputado declarou: o presidente Bolsonaro hoje tem o nosso apoio. A igreja tem orado pelo presidente e tudo o que pudermos fazer para apoiá-lo em suas decisões, nós iremos fazer. O Brasil vai melhorar, disse Cezinha. O pastor da Assembleia de Deus disse que nunca houve no Brasil um governo que começa e termina o dia falando em Deus, e ainda que é um pouco difícil falar qualquer coisa contra esse governo.
Ele também comentou a possível candidatura de Lula para as eleições de 2022. O Lula já começou declarando que é contra-evangélico, que é contra a igreja, respondeu ele, referindo-se ao discurso de Lula, que polemizou inclusive, onde ele mencionou que o papel das igrejas é orientar as pessoas, não é vender grão de feijão ou fazer culto cheio de gente sem máscara. Foi o que disse Lula. Perguntado acerca da opinião dos evangélicos ser unânime, ele afirmou que unanimidade não houve nem com Jesus. Nem Jesus teve unanimidade. Não seria o Bolsonaro que teria. Se alguém tiver unanimidade, hoje está meio errado isso aí, encerrou Cezinha. E ainda sobre evangélicos, a gente teve a informação aí dessa reunião que teve o presidente Jair Bolsonaro agora com o pastor Silas Malafaia, no Palácio do Planalto, não é? O Malafaia que chegou a gravar um vídeo fazendo também uma convocação geral aos cristãos. Ao lado do presidente Bolsonaro, Silas Malafaia, o pastor pediu um jejum em prol da nação brasileira no próximo dia 29. E o presidente Bolsonaro comentou: agradecemos a todos que estão fazendo o jejum pelo futuro do nosso Brasil. E o processo do impeachment de Witzel no Rio de Janeiro, como anda? O Superior Tribunal de Justiça, STJ, compartilhou elementos importantes para o andamento do processo do governador afastado do Rio de Janeiro. O processo de impeachment de Witzel caminha para a reta final. Em delações premiadas, o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e o empresário Edson Torres contam detalhes de como funcionava o esquema de propina e corrupção supostamente criado pelo governador. Edmar Santos disse, inclusive, que Witzel cobrava 20% de propina de contratos firmados com o governo estadual do Rio de Janeiro. Esse material, que é importante para o andamento das investigações, está sendo compartilhado com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, com a defesa do político e principalmente com o Tribunal Misto, formado por 5 deputados e 5 desembargadores. Esse tribunal vai decidir sobre o impeachment de Witzel. O relator desse tribunal, que é o deputado Valdec Carneiro, do PT, acredita que até o fim do funcionamento dessa corte, no início do mês de maio, será possível ter uma definição se os direitos políticos de Witzel serão ou não cassados. Ouviremos o ex-secretário Edmar Santos, agora não mais constrangido, digamos assim, pelo sigilo que pesava sobre sua colaboração premiada. Depois disso, faremos então o interrogatório do acusado, diz o relator. Para que Witzel seja cassado, são necessários 7 dos 10 votos do tribunal. Quem diria, hein? Witzel, que começou a pandemia com um ar de superioridade, criticando o presidente Jair Bolsonaro, pagando de o protetor da saúde, o guardião da saúde, e no final das contas, triste fim. De Brasília, André Luiza Matias. O mercado de trabalho brasileiro retomou o viés de crescimento no começo de 2021 e registrou em janeiro a criação de 260.353 vagas formais de trabalho ante desligamentos, segundo dados do CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia. O saldo é resultado de 1.527.083 contratações diante de 1.266.730 o número de demissões. Foi o maior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1992, gente. Em 2020, o país registrou 142 mil novas vagas com carteira assinada, a mais do que desligamentos, o terceiro ano seguido de registro positivo, mesmo com a pandemia do novo coronavírus que elevou o desemprego em escala global. No mês de janeiro de 2021, todos os grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo. O setor da indústria foi o grande destaque. E com os dados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que há sinais em toda parte que a economia brasileira está decolando. Desde o ano passado, Guedes fala nessa retomada em V da economia, ou seja, de uma recuperação rápida após uma queda abrupta causada pela pandemia de Covid-19. E olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que saiu também em defesa da Operação Lava Jato,
ao afirmar que bilhões foram devolvidos aos cofres da Petrobras. A manifestação, em entrevista ao canal CNN Brasil, ocorre uma semana depois da decisão que anulou as condenações de Lula, na Lava Jato em Curitiba. A Lava Jato não foi uma ficção, disse Paulo Guedes. Aconteceram uma porção de coisas, pode ter tido arbitrariedades de um lado ou de outro, mas a verdade é que bilhões foram devolvidos. Se bilhões foram devolvidos, bilhões foram roubados. Tem diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Muita coisa aconteceu e realmente tinha uma grande liderança política à frente disso tudo, disse Paulo Guedes. Daí, petistas, aliados de Lula, destacaram a anulação como se fosse uma eliminação das condenações e dos crimes que continuarão sendo julgados. Mas, infelizmente, de acordo com o que reverberou por aí, estimativas na corte é de que serão necessários até 5 anos para que os processos contra Lula, remetidos agora para a Justiça Federal do Distrito Federal, sejam concluídos na primeira instância, depois dessa anulação, justificada pela ideia de que se a anulação não ocorresse, toda a Lava Jato iria para o pau, para o brejo, com a suspeição de Moro. Só que no fim, a questão da suspeição continua andando, agora basta o voto decisivo ser favorável para tudo ir por água abaixo, mesmo que alguns poderosos neguem. Apesar da reviravolta jurídica em favor do principal condenado da Lava Jato, a decisão individual de anulação não transformou o ex-presidente em um inocente, embora devolva a ele o status de ficha limpa e o direito de se candidatar nas próximas eleições. O cenário em Brasília é amplamente favorável a investigados, investigados por escândalos de corrupção. A primeira e segunda instâncias da capital já arquivaram casos como o quadrilhão do PT, a acusação de que um aspirante a delator seria subornado para ficar calado e o processo em que Lula e seu sobrinho, Taiguara Rodrigues, eram suspeitos de receber propinas da Odebrecht em um esquema em Angola. Então, somente após nova condenação por órgão colegiado é que, improvavelmente, Lula voltaria a ser enquadrado como ficha suja e impedido de disputar cargos eletivos. Pelas projeções, inclusive, de integrantes da corte que vazam aí à imprensa, isso só deve ocorrer depois de 2026. Mas tudo pode piorar caso seja declarada a suspeição. Tudo nas mãos de Cássio Marques Nunes, que inclusive será homenageado. O presidente Jair Bolsonaro decidiu condecorar o ministro Cássio Nunes Marques com a medalha de grande oficial da Ordem do Mérito Militar. A condecoração deverá ser entregue em 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. Nunes Marques foi indicado à corte pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2020. Entrou aí no lugar de Celso de Mello, que se aposentou. O novo caça brasileiro, Saab Gripen, iniciou sua fase de testes em velocidade supersônica sobre os céus do interior paulista. Os voos estão acontecendo em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. É lá que fica a fábrica da Embraer e o centro de desenvolvimento do Gripen brasileiro, em parceria com a fabricante do avião, a sueca Saab. Dos 36 modelos comprados por cerca de 25,8 bilhões de reais, 15 serão produzidos naquela unidade. Os testes supersônicos são vitais para aferir os limites dos sistemas da aeronave. A velocidade máxima atingida pelo avião vai até 2 vezes a velocidade do som, cerca de 2.400 km por hora. E essa, do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que vai ajudar a levar o presidente Jair Bolsonaro a julgamento em tribunais internacionais por sua condução no combate à pandemia de Covid-19 no país. E ele disse isso em comissão de acompanhamento da pandemia no Congresso. Curioso é que Dória diz isso justamente em um dos dias onde São Paulo bateu recorde no número de mortes por Covid-19. Como explicar isso?
Dória, que terá uma conexão indireta com Lula agora. O governador Wellington Dias, do PT do Piauí, será o emissário de Lula nas conversas com o PSDB e outros partidos do centro. A estratégia do PT é encontrar um lugar para Lula na crise sanitária. É hora de dar os braços ao João Dória, ao Eduardo Leite, independente de 2022. É hora de os líderes demonstrarem grandeza, afirmou o petista do Piauí e emissário que conversou com Lula. A ideia dos petistas é tentar criar uma ilusão de que Lula está ajudando muito na pandemia, seja para aparecer na mídia e também para incomodar Bolsonaro. E assim, a inclusão de Lula nos diálogos sobre a crise teria dois objetivos: mantê-lo em evidência, mas fora do noticiário sobre seus problemas judiciais, e reforçar a estratégia de buscar estabelecer pontes com o centro. E isso não é novidade para ninguém. A força de Bolsonaro junto ao povo é muito grande e a oposição julga que é preciso agora, neste momento aqui, unidade e divisão só ali na hora do primeiro turno mesmo. Agora é hora de bater e de atacar o presidente da República e o governo Bolsonaro, diz a oposição. E essa força de Bolsonaro apavora mesmo a esquerda, o centro, de forma que eles não veem uma alternativa a não ser pensar já em uma estratégia de unificar os ataques e até pensando em tudo e todos contra Bolsonaro e o povo que está com Bolsonaro em um eventual segundo turno contra ele, para ver se depois, nesse eventual segundo turno, conseguem trazer o povo para seu lado. Agora, João Amoedo, candidato derrotado na disputa à presidência de 2020, também concordou com o ex-presidente Lula sobre as iniciativas para o combate à pandemia do coronavírus, ou a iniciativa para tentar tirar proveito político do assunto. Mas Amoedo frisou que Lula teve suas condenações anuladas pela corte por burocracia, mas ele afirmou que os crimes foram cometidos e comprovados. Não existe isso de ele ser uma pessoa, coitado, colado na cadeia, completou Amoedo. A deputada federal Bia Kicis utilizou as redes sociais para mostrar insatisfação com a cobertura jornalística das manifestações contra o lockdown. Aliás, muitas críticas, não é? A cobertura ou a inexistência da cobertura da grande mídia dessas manifestações no domingo, dia 14. Em sua conta do Instagram, Bia Kicis publicou uma imagem ironizando os jornalistas. Onde estão os jornalistas, aqueles profissionais que são pagos para informar o povo dos assuntos relevantes? Onde estavam ontem, no caso domingo, durante o dia, com concorridíssimas manifestações por todo o país em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em defesa do direito ao trabalho e à liberdade? Questionou Bia Kicis. Arthur Lira vai na contramão dos governadores e afirma não haver necessidade de medidas mais duras, como um lockdown geral ou mesmo medidas mais restritivas no Brasil para conter a pandemia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apoia a despolitização da pandemia, uma visão mais técnica de saúde para combater a Covid-19. A declaração foi dada nesta segunda-feira. Segundo ele, não há necessidade neste momento de medidas mais duras. Todos os extremos neste momento são complicados. Extremos não ajudam. Segundo ele, casos pontuais merecem ser tratados de maneira diferenciada, pois o Brasil é um país continental, como se fosse a Europa. Por isso, não se pode defender um lockdown geral. Abre aspas, um lockdown de 100% é uma loucura. Vai causar mais instabilidade do que estabilidade no país. Um lockdown zero é falta de racionalidade, fecha aspas. De certo, essa opinião trará desconforto aos governadores que já acenam com essa bandeira do fecha tudo. Arthur Lira declarou ser otimista por natureza e considera ser possível deixar funcionar a economia a partir de critérios técnicos. Para ele, medidas protetivas de fechamento da economia são perigosas. O que se faz necessário é vacinar e buscar alternativas. O presidente da Câmara disse que a população já sabe o que pode e o que não pode.
De Brasília, Fábio Santos. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, comentou em suas redes sociais algo relacionado a essa polêmica do momento. A intimação policial recebida pelo youtuber Felipe Neto, chamado para prestar esclarecimentos no âmbito de uma investigação por crime contra a segurança nacional, por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Felipe Neto levou o maior susto quando bateram na porta dele, do apartamento, da moradia dele, não é? E muito mimimi nas redes sociais em relação a isso. Já o vereador do Rio, o Carlos Bolsonaro, declarou que se o tal combate ao discurso de ódio vale para o lado de cá, tem que valer para o lado de lá também. Na postagem, o vereador também afirmou que nunca foi contrário à liberdade de expressão ou favorável ao autoritarismo. Por anos, somos rotulados de tudo que há de pior. Enquanto isso, a esquerda calou e cala todos sob o mantra do combate ao discurso de ódio, mesmo o propagando descarada e diariamente. Basta provarem 1 ml do próprio veneno que viram vítimas de autoritarismo, escreveu Carlos Bolsonaro. Em mais um teste, não é? Quando a prisão, a violência contra a liberdade de expressão acontece contra a gente favorável ao governo, contra a gente conservadora, contra a gente da direita, como dizem, é um posicionamento, não é? Da esquerda. E desses que se manifestam aí favoráveis a esse discurso. No entanto, quando acontece com gente da esquerda, minha nossa, é um autoritarismo, é isso e aquilo, é um mimimi lascado. Uma matéria bem interessante foi publicada em diversos sites que mostra o motivo de, antes de lutar contra a corrupção, nós também precisamos lutar por um Estado, inclusive, além de não corrupto, mais enxuto, menos peso no lombo do brasileiro, sobretudo, porque um Estado gigante favorece a corrupção e ainda é esse cansaço que todo brasileiro sente, imposto pelo Estado grande que temos. Porque a maior parte do que sustentamos com os impostos não retorna de jeito nenhum em benefícios à população, mas, sim, mantém muitos vivendo muito bem, vivem tranquilos, têm o melhor plano de saúde, têm a melhor assistência de segurança, a melhor previdência, os melhores salários, têm estabilidade, ou seja, não tem a insegurança do trabalhador comum. Tem até auxílio moradia, quase que daqui até a eternidade, tudo pago por nós. Quando vamos ao mercado, ao posto de gasolina, pagamos as taxas, impostos, tributos, e por isso a maioria de nós nunca vai conseguir comprar, por exemplo, um carro 0 quilômetro. E aqueles que uma vez na vida conseguem tirar da concessionária um carro nacional depenado, ou vão passar pagando financiamento uma boa parte de suas vidas, às vezes falindo até, tendo que vender até imóveis ou seja lá o que for, para dar conta do financiamento a longo prazo e com juros ainda pesados, não é? Carros depenados, falta até o retrovisor em geral do lado do caroneiro, que chamam de carro popular, porque é a nossa cara, segundo os poderosos. Então esse que consegue uma vez na vida comemorar mais do que quando o Brasil conquista a Copa do Mundo, porque é quase um milagre o acontecido. Então, temos aí também a ideia, a visão, não é, de tanto carro velho nas ruas desse país. Por quê? Pasmem. Mais uma vez, o vilão do imposto é o ICMS. Isso mesmo. O ICMS, o imposto que está colocando em guerra estados e o governo federal nos combustíveis. A matéria traz um comparativo, gente, de quanto custam certos veículos com impostos e o mesmo veículo sem os impostos. Preste atenção. O Chevrolet Onix, preço atual da versão básica, R$ 61.090. Agora, olha só, o mesmo carro sem impostos. R$ 38.773. O Plus, modelo Plus, preço atual da versão básica, R$ 66.520.
sem impostos, R$ 42.220. O Jeep Renegade, preço atual da versão básica, R$ 83.990. Valor sem impostos, R$ 47.765. O Gol, Volkswagen Gol, preço atual da versão básica, R$ 56.190. Sem imposto, o Gol fica por R$ 35.663. Fiat Mobi, preço atual, versão básica, R$ 40.990. Sem impostos, R$ 26.016. Chevrolet Tracker, preço atual da versão básica, R$ 92.850. Mas sem impostos você vai pagar ou iria pagar R$ 58.931. Hyundai Creta, preço atual, versão básica, R$ 78.990. Sem impostos, R$ 44.921. E assim vai. Tem carro aí que custa R$ 40 mil, sem o imposto, ficaria por R$ 25 mil. Então, nobre brasileiro, você que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, na Europa, está explicado porque aí os carros custam tão mais baratos. Carros usados são tão mais baratos no exterior que no Brasil. É porque aí também os carros novos custam o justo. É que aí a carga em cima do povo não é tão grande como aqui. E não adianta dizer, mas no fim da história custa a mesma coisa. O detalhe, quem mora fora do Brasil ganha em euro, ganha em dólar, enfim, uma situação bem diferente. E o presidente Jair Bolsonaro, no fim do dia desta terça-feira, teve mais uma conversa com apoiadores no Alvorada. Grande mito. Eu sou de Manacapuru. Manacapuru? Sou de Manacapuru. Já estive lá. Já estive lá, já. Rio de Janeiro. Pode tirar foto, Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Obrigado, presidente. Que Deus te abençoe, tá? Eu sei que a batalha é forte com o senhor. Levar para Manacapuru. Minha família, minha mãe, Tudo bem? meu irmão. E aí, presidente? Lá da Júlia Zanaro. Não, olha lá. Aqui, presidente. Rio de Janeiro. Aqui Agora achei, presidente. Iguaba Grande. Esse aí me deu Para trabalho. Iguaba, povo. Criciúma presente. Sou de Iguaba Grande, Presidente, tá bom? manda um abraço para Tá Miguel Pereira, bom. presidente. Miguel Pereira do Rio. Prazer, presidente. Meu nome é Tadeu. O pessoal tenho a honra, né, de falar que a gente tem 4 amigos do Colégio Militar e não tem ninguém do PT no governo, né, rapaz? Isso aí é uma coisa Só falou pra mim, inédita. só Ninguém da onde? Tarciso, Alguém printa aí. Colégio Militar? todo mundo. Acho que tem mais, O né? 92, o Carvalho lá com a nossa querida Damares, Tinha o Jorge, foi pro terceiro. Jorge Oliveira e tem o DAG lá da Controladoria, esqueci o nome dele. Tem de acho outros que é colégios DAG. militares, tem. Paulo Guedes é do Bom, PH. não sabia. Tudo bem? Bolsonaro, o melhor da história. Parabéns, presidente, pela sua... Parabéns pela coragem. Obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Vem aqui, bater uma foto, vem. Enquanto o Isso povo aí, estiver do teu lado, não precisa ter medo. Calma aí, calma aí. Tira a máscara aqui, Mito. Vem chegar no nosso meio agora aqui, ó. Nosso meio. Vamos lá, Mito. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer. Tudo bem? Satisfação aí. Valeu. Valeu, pessoal. Resiliência, hein? Ok, mas vamos lá. Aí é isso aí. Valeu, Mito. Exemplo da Júlia, se tivesse o PT no meu lugar aqui, como coisa do Brasil. Eu quero ver o debate com o Lula. Vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Ele não vai ficar elegível, não. Não, né? Se Deus quiser. Valeu, Mito! 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 Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.